Olá pessoas, aqui é a Lia do blog 600 Livros. Hoje eu vou fazer mais um vídeo e eu quero falar sobre o dia 19 de abril, o dia do índio. Em princípio eu pensei em selecionar alguns livros que eu recomendo sobre a temática indígena. Eu vou começar pelo livro Índios do Brasil, do sociólogo Júlio César Melati. Se um dia você quiser saber realmente sobre índios, sobre como eles estão classificados, idioma, povos indígenas que habitam o Brasil, leia esse livro. Ele é a minha primeira recomendação. É um livro escrito em 1970, só que ele passou por várias revisões, constantes atualizações. Essa edição que eu tenho em mãos é uma edição da EDUSP de 2012. E ainda vale a pena. O autor discute até que no prefácio se há no mundo da internet, que as informações estão mais na internet, por que ainda fazer um livro? Mas a maneira como ele explica, a maneira como ele compara, vale a pena. Até hoje esse livro ele devia ser didático, ele devia ser dado nas escolas para as pessoas entenderem melhor o que é o índio e não terem ideias utópicas, assim. O índio ele é muito estereotipado, ou ele é um animal, ou ele é uma pessoa agressiva, ou ele é isso, ou ele é aquilo. Esse livro volta e coloca o índio como um ser humano, exatamente igual a todos os outros. Esse livro ele é a minha primeira recomendação. O autor, ele, aqui já no prefácio, ele vai recomendar o site do Instituto Socioambiental. Vou colocar um link aqui embaixo. E o Instituto Socioambiental também criou um site, chama Povos Indígenas do Brasil. É um banco de dados sobre todos os povos indígenas do Brasil. Esse site ele já foi indicado a vários prêmios internacionais, já ganhou vários prêmios internacionais. Muito bom. Além desse site, vou colocar um terceiro site aqui, que é o site do professor Júlio César Melati, caso vocês tenham interesse e queiram consultar alguma outra coisa. Eu comecei a fazer uma lista de livros que eu acho fundamentais sobre indígenas ou sobre a temática indígena e quando eu terminei a lista eu vi que eu tinha 13 livros e 2 coleções. Então eu vou ter que ser bem rápida e eu vou pular alguns livros que são importantes, mas para um vídeo tão de 3 minutos é muito pouco. Um livro que é clássico é esse aqui, Marcha para o Oeste, que foi baseado foi uma das fontes para eles fazerem o filme Xingu. Esse livro é de história, né? Foi escrito pelos irmãos Vilas Boas, é assinado pelo Orlando Vilas Boas e pelo Cláudio. Se você gostou do filme, vale a pena ler o livro. É um livro grande e eu não gostei tanto da edição. Então, se você só lê esse livro, se você gostou muito do filme, se for muito fã dos irmãos Vilas Boas, como eu sou. Caso contrário, ele cansa um pouco. Um livro já mais interessante, mais bem trabalhado, o autor é um norte-americano, mas já está traduzido para o português, chama Rondon, o Marechal da Floresta. Ele é de um historiador norte-americano chamado Todd Diadon. Esse livro é ótimo, é excelente e esse historiador ele é dedicado exclusivamente à vida do Rondon e como ele trabalhou com os índios. Então eu super recomendo. Tem uma parte interessante da viagem do Roosevelt para o Brasil e o Rondon precisava do apoio do Roosevelt para as causas indígenas, então ele tem que meio que acompanhar o Roosevelt numa caçada pela Amazônia. E o Roosevelt, presidente norte-americano, ele estava acostumado a caçar na África, equipamento da África, nada adaptado para questões brasileiras, então foi uma questão, foi bem complicado. O Rondon teve que ser muito diplomático para propor outras formas de caça. Bem, Isotília, eu não quero ler um livro de história, não estou a fim de ler um livro técnico sobre índios. O que você me recomenda? Bem, se você for uma pessoa que você gosta de magia, de misticismo,
eu tenho que te recomendar A Arte dos Pajés. Eu não tenho ele aqui comigo, mas é um livrinho desse tamanhozinho assim, assinado apenas pelo Cláudio Vilas Boas, que era o dos três irmãos Vilas Boas, era o que mais gostava de misticismo, magia. Super recomendo esse livro, até pra mim que não curto muito magia, não curto... Eu me impressionei, tem algumas histórias que eu acho que são verídicas, que me tocaram, assim, então super recomendo A Arte dos Pajés. Bem, gente, livros sobre mitos indígenas tem muitos, tem coleções, aí vocês dão um Google e procuram, ou então depois eu faço um post falando quais são os meus favoritos. Mas mito indígena tem bastante, acho que não precisa recomendar aqui. Ah, Zutília, eu quero um livro para crianças e adolescentes. Bem, para adolescente, eu recomendo 2 livros. O primeiro deles é O Índio Aviador, que é assinado por 2 autores, a Teneia Feijó e o Marcos Terena. O Marcos Terena é o índio aviador, ele foi um dos primeiros índios, eu acho que talvez o primeiro índio brasileiro a pilotar aviões, a ter brevet, entrou na Força Aérea. Isso conta a história dele. O segundo livro que eu vou recomendar, ele não foi escrito por um indígena, mas ele se chama O Chamado do Meu Povo, da Odete de Barros Motte. Ele é um livro cuja personagem central é uma moça indígena que está tentando se enquadrar na sociedade e ela não consegue se enquadrar na sociedade, ela tem dificuldades culturais, dificuldade de adaptação. E um dia ela escuta o chamado do povo dela. Faz muitos anos que eu li esse livro, acho que eu li na adolescência, mas ele talvez tenha sido um dos que mais me tocou, assim. Então eu ainda recomendo ele. Procurem em sebos, procurem aonde for possível. Para crianças também tem bastante livro de história, bastante livro de contos, só dá um Google. Eu vou fazer uma recomendação especial para os pais que quiserem brincar ou para os educadores, que é o livro Jogos e Brincadeiras da Cultura Calapalo, que está sendo publicado, vendido nas unidades do SESC. Lá você pode tirar bastante ideia de desenvolver bastante aptidão, várias aptidões da criança, baseados em brinquedos indígenas. Então essa vai ser minha recomendação infantil. Livros que tratam de índios de outros países. Eu vou começar com a América do Sul. No Chile a gente tem os povos Mapuche, que é um povo que lutou muito para ter a cultura deles respeitada e hoje, graças a Deus, eles são muito respeitados no Chile, têm direito às suas terras, direito às suas culturas. Então, para quem fala espanhol, eu vou recomendar Cuentos Mapuches de Chile, de Orlando Pino Saavedra. Agora que eu tô vendo que Saavedra também era um dos sobrenomes do Cervantes, mas acredito que seja só coincidência. Agora, nos Estados Unidos, tem um livro que é super conhecido, Enterrem Meu Coração na Curva do Rio, do Dee Brown. Esse livro já fizeram até filme dele. No prefácio, o autor fala que o que trouxe ele para a temática indígena é que ele tinha um amigo índio que eles iam assistir filme de faroeste junto, e toda vez que um índio morria, o amigo dele levantava e aplaudia a morte do índio. E ele ficava com dó do amigo, eu não entendia como assim, cara, você tá aplaudindo a morte do seu povo. E aí ele pesquisou muito sobre tudo que os índios norte-americanos tinham sofrido, os massacres, os extermínios, e ele escreveu esse livro, Enterre o Meu Coração na Curva do Rio, contando o fim dos povos indígenas norte-americanos. Assim, eu dificilmente choro lendo um livro, eu não me lembro de ter chorado em nenhum outro livro, a não ser nesse. Eu chorei do meio até o fim do livro, eu chorei muito, é muito verdadeiro, muito triste. Recomendo, mas você precisa ter força para ler. Agora, um outro livro do mesmo autor que pouca gente conhece, e aí eu vou fazer um apelo mais feminino do nosso blog, chama-se A Estirpe de Mary Creek, que ele conta especificamente a história de um povo, de uma família, de uma determinada Índia norte-americana.
Esse livro é menos conhecido, mas aparentemente ele é tão bom quanto o primeiro, então vale a pena, se você não conhece, vale a pena lê-lo. Nas coleções, nossa, tem bastante coisa para recomendar, mas eu vou recomendar só uma, que é a coleção Tembetá, da editora Zoug. O subtítulo dela é Trajetórias e Pensamentos das Grandes Vozes Indígenas Atuais. Para quem não sabe, Tembetá é tipo uma pedra, um acessório indígena que você coloca aqui na boca e ele vai dilatando a sua boca até ficar grande. Esse acessório ele é usado por algumas culturas. Achei o nome bem legal. Essa coleção, convidaram 12 autores indígenas para escrevê-la. São pessoas de formações com curso superior, pessoas renomadas dentro do grupo indígena. E aí eu vou falar mais das mulheres que tem um livro nessa coleção. Tem a Eliane Potiguara, é uma poetisa. Eu não sabia, pesquisei segundo a Wikipédia, ela já é uma das mulheres brasileiras que já foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz. Então, é uma pessoa muito relevante dentro da cultura indígena. Tem a Fernanda Caingangue, acho que você vai encontrar músicas no Spotify, versos dela no Spotify. Ela é a primeira indígena brasileira mestra em Direito. E tem a Sônia Guajajara. Sônia Guajajara, se eu não me engano, ela tem 2 cursos superiores, um em enfermagem, outro em administração, e ela é oficialmente pré-candidata à presidência da República. Não estou fazendo campanha, não sei se eu vou votar nela, mas eu estou falando das pessoas relevantes dentro da literatura indígena, dentro da cultura indígena e das obras que eu acho mais importantes. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos acompanhem nas nossas postagens e nos próximos vídeos. Boa noite.